tudo bem? Eu queria hoje falar um pouquinho da história do Cuidando Bem de Mim, como foi que eu criei, né, esse perfil, porque na verdade eu tô com uma ideia, né, de fazer uma série de conteúdos, né, falando sobre a importância, né, do cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo, né? Porque isso influencia a todos os que estão à nossa volta e a gente consegue também viver aquilo que Deus nos chamou para fazer, viver o propósito que Deus tem para nós, quando a gente está bem disposto. Esse vídeo aqui, na verdade, vai ser uma abertura, né, para os próximos vídeos. Meu nome é Priscila, sou esteticista. Eu gosto de estar mais nessa área de conforto, né, de trazer conforto de massagens. Eu faço auriculoterapia, spas de pé, spas de sobrancelha, spas de mãos. Eu gosto de trazer mais esse conforto para as pessoas. Então, o Cuidando Bem de Mim, na verdade, ele começou lá no finalzinho de 2015, entrando em 2016 já, quando eu tava bem acima do meu peso, já tava com uns 10 quilos a mais, tava me sentindo muito indisposta. Eu trabalhava muito, fazia hora extra, viajava, não tinha descanso praticamente, e não cuidava de mim, né? Não cuidava bem de mim e me alimentava muito mal. Estava vivendo um período que eu estava muito cansada, exausta, era como se eu sentia como se fosse uma preguiça, né, um peso. Acordava cansada, tomava café, almoçava, dava aquele peso, aquele cansaço. Já pelas 4 também já dava aquela preguiça, não conseguia raciocinar muito bem, estava tendo muita enxaqueca. Direto eu tinha que ir na emergência, pedir para que aumentasse um remédio, que me desse um remédio mais forte. Chegou um ponto que a médica até mandou tomar 2 comprimidos daqueles fortes para enxaqueca. Então não estava legal a minha saúde, não estava parando muito em casa, e foi uma época que eu decidi, né, que eu ia ficar em casa, que eu ia voltar para casa, que eu ia cuidar da minha casa, da minha família, da minha filha. E nesse período também foi um período que eu orei e falei para Deus: eu vou ficar em casa, mas eu não vou simplesmente ficar em casa. Eu quero trabalhar para o Senhor. Então eu vou cuidar, eu vou me dedicar, né, com a minha filha, com meu marido, com a minha família, e também eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar do meu corpo. Eu preciso disso. Eu não estou me sentindo bem e eu pedi a ajuda de Deus para que Ele me colocasse num caminho, para que ele me mostrasse uma dieta que fosse saudável, um estilo de vida saudável, porque eu precisava melhorar essa situação. Comecei do meu jeito, reeducação alimentar, fui para academia e não estava vendo resultados, mais enrijecida e tal. Porém, não estava, meu corpo não estava mudando, não diminuía medidas. E eu continuava cansada. E olha que eu sempre gostei muito de cuidar da minha saúde. Desde pequenininha, se falasse assim: Priscila, se você comer fígado, eu gosto de fígado, mas comer fígado, isso vai fazer muito bem para sua saúde. Então eu comia, né, pelo simples fato de saber que ia me fazer bem. E eu sempre gostei de estudar. Mas a gente vive num mundo que existe muita doutrinação, né? Então eu conhecia aquela nutrição antiga, né, de que tem que comer fibras e de 3 em 3 horas, essas coisas. Então eu tava seguindo, eu fiz um curso técnico, né, de nutrição. Então eu tava seguindo assim, mais ou menos esses ensinamentos. Mas não tava sendo bom. Então eu orei novamente, falei: Senhor, por favor, me guia para uma dieta acessível que eu consiga fazer. E, né, é uma coisa muito óbvia a dieta que eu escolhi, né, que foi Deus que fez tudo e, né, comer a alimentação que Ele deixou pra gente. Mas quando a gente tá doutrinado, quando a gente tá com os olhos vendados, a gente não consegue perceber, né, coisas que são óbvias. E também a alimentação, excesso de flúor, essas coisas na água, né, alimentos também cheios de industrializados, acabam dificultando a nossa capacidade de distinguir as coisas. Isso é muito importante. Então, eu continuei orando, pedindo para que Deus me ajudasse. E quando foi em fevereiro, né,
Era época de carnaval, eu lembro que foi no dia 9 de fevereiro, numa quinta-feira, né? Antes disso, na verdade, vamos voltar. Eu pesquisei e encontrei a dieta cetogênica. Eu achei um absurdo, né, cetogênica, porque a gente come gordura, né, baseada em gorduras boas, mas é baseada em gordura. E a gente tem aquela mania de tirar gordura da carne, tirar de tudo quanto é coisa. Eu achei um absurdo, mas eu falei assim, não, eu preciso emagrecer, eu vou fazer nem que seja por 7 dias, mas eu vou fazer essa dieta cetogênica. Mas eu fui pesquisando mais a fundo, né, eu encontrei o blog do Dr. Souto, pessoas falando cientificamente da dieta. E daí, quando eu me senti segura, que foi nesse dia, né, no dia 9, na quinta-feira, eu decidi, eu falei, vou fazer a dieta cetogênica. E eu fiz. Eu fiz a dieta cetogênica por 7 dias. Por uma semana, um pouco mais de uma semana, acho que foi 8 dias. E eu perdi 7 quilos, né? E eu ia pra academia, mesmo comendo só gordura, porque as pessoas falam que a gente tem que comer carboidrato, que tem que ter energia, que não pode faltar carboidrato no nosso corpo. E mesmo assim, eu tava tão animada, eu errei 2 vezes, né? Na verdade, eu não errei. Eu acabei experimentando arroz, porque a família tava fazendo, né? Comendo normalmente, só eu que tava fazendo a dieta. E eu experimentei uma colherzinha de arroz. O primeiro dia eu desisti, né? Que foi antes da quinta. Na quinta foi quando eu comecei mesmo. E daí o segundo dia desisti também, porque eu tinha experimentado um grãozinho de arroz. A gente às vezes é muito sem noção, né? E quando foi na quinta-feira, eu também experimentei o arroz. Mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar daqui. Um grãozinho de arroz não vai mudar a minha vida. Então foi quando eu tomei essa decisão. E eu tava tão animada também nessa época que eu ia pra academia, eu tinha forças, não me faltou força, inclusive eu tive mais forças ainda. Algumas pessoas me criticavam, né? Porque eu comentei assim com algumas meninas da academia que a gente acabou fazendo amizade. E eu perdi 7 quilos. Eu tava me sentindo muito disposta, gente. As pessoas da academia perceberam, né? Nossa, como você tá bem mais magra, né? Em uma semana, foi muito rápido. E daí da dieta cetogênica, eu descobri a dieta paleolítica, que tem vários nomes, comida de verdade, bicho e planta, né? Primal, tem vários nomes, mas é a mesma coisa. Que é o quê? A comida de verdade, a comida que Deus deixou, né? O combustível que Ele deixou para o nosso corpo funcionar. Não tem como dar errado comer comida de verdade. E mesmo assim, pessoas cristãs, principalmente, que, né, pensam em Deus, me criticavam, achando que estava errado. Mas eu continuei, né, firme e forte, porque eu tinha estudado, eu estava estudando ainda, e eu sabia que o que eu estava fazendo era certo. Não tem como o que Deus fez dar errado no nosso corpo. É claro que a gente tem alimentos que são mais compatíveis e outros não, mas aquilo, né, biologicamente compatível com o nosso corpo. Então eu segui, daí eu fiz a dieta paleolítica, da dieta paleolítica já vi falando sobre low carb, daí na low carb eu me encontrei e eu fiquei na low carb de comida de verdade, né, porque tem pessoas que fazem uma alimentação mais suja, alimentação suja industrializados, né. Eu fazia essa dieta mais limpa e eu me encontrei e segui por muitos anos, até hoje, na verdade. Teve algumas pausas, eu vou contar mais pra frente como é que foram. Mas quando eu comecei a fazer essa dieta, daí eu encaixei o jejum intermitente também, né? Comecei a estudar um pouco e encaixei ele na minha vida. A minha vida, gente, a minha disposição, vocês não têm noção. A minha disposição era outra. A minha mente, a clareza mental que eu fiquei para distinguir as coisas, para entender as coisas. E foi uma época também que desde essa época, foi uma época de muita transformação na minha vida. Deus agiu tanto na minha vida, eu aprendi tantas coisas com Ele, eu convivi perto, intimamente com Ele. Por isso que eu sempre explico, muita gente não entende, porque as pessoas começam e daí desistem, ninguém tem força para continuar até o fim. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que cuidar do nosso corpo é espiritual, é muito espiritual. Deus, ele se agrada disso. Então,
minha vida melhorou, transformou, eu perdi mais de 16 quilos, então vieram algumas críticas, né? Nossa, tá magra demais, né? Ah, mas ela é muito vaidosa, você tá fazendo isso por vaidade, excesso de vaidade. Outras pessoas falavam que não era certo, que não era de Deus, que eu era terrorismo alimentar, que eu era muito radical, que eu ia ficar doente. Então vieram muitas críticas e eu permaneci forte, porque quando a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, a gente não se abala, né? Então por isso que a gente tem que estudar e ter certeza daquilo que a gente está fazendo, porque nada vai nos abalar. Então eu vejo que pessoas começam e param porque ouve alguém falando, ou porque não tem forças, ou porque não tem isso como uma verdade absoluta e não leva a sério, né? Não tem isso como uma seriedade na vida. Mas eu continuei firme e forte. E como eu sou um ser humano normal e eu tenho as minhas debilidades, e algumas vezes eu acabei ficando doente, né? Eu não virei uma super mulher só porque eu tava fazendo uma dieta, uma alimentação mais saudável, não significa que eu não vá pegar doenças. Então algumas pessoas criticavam, viu? É por causa da dieta, não come arroz, não come feijão, não come tal coisa, não come pão, não come isso, tem que comer carboidrato dá disposição, enfim. Então tinham muitas críticas, né? E eu permanecia forte porque eu sabia firme, né? Porque eu sabia que o que eu tava fazendo era certo. E eu continuei vivenciando isso. Lá para 2019, mais ou menos, eu comecei a aumentar um pouquinho mais, né, do teor de carboidrato, porque eu queria ganhar um pouco mais de massa muscular, né? Eu parei de fazer academia e comecei a fazer exercícios em casa, que me davam muitos resultados. Eu vou compartilhar aqui com vocês exercícios que eu fiz e que eu estou fazendo, na verdade, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês essa parte. Lá em 2019, daí eu tava fazendo meus atendimentos e eu comecei a raciocinar e falar, então também faz sentido que os nossos cosméticos usados na nossa pele sejam naturais. Né? A medicina Ayurveda, inclusive, fala, não passe na pele aquilo que você não comeria, porque tudo que a gente passa na pele cai na corrente sanguínea, né? E vai fazer mal para o nosso organismo, vai sobrecarregar os nossos órgãos eliminatórios, nosso rim, nosso intestino, e solta tudo na pele. E daí a gente acaba tendo melasma, espinhas, acnes, e eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas eu comecei a viver isso na minha vida até com cosméticos naturais, né? Teve aquela febre de óleo de coco, passar óleo de coco na pele, no cabelo, em tudo. E tudo que Deus fez é muito perfeito e eles servem para várias coisas, né? Mas eu vou falar isso mais pra frente com vocês. Eu comecei a colocar isso na estética também. E daí eu fazia meus atendimentos e parece que Deus, né, ele sempre coloca pessoas que pensam mais ou menos como você, e daí vinham clientes também muito queridas que me presenteavam com coisas naturais e eu explicava para elas também. Mas em agosto, mais ou menos, eu engravidei do Pietro. E eu tive uma hipiremese gravídica, eu vou escrever aqui pra vocês, que eu não conseguia comer nada mesmo, nem água eu conseguia tomar. Então a minha pele ela ficou totalmente seca, eu fiquei muito mal, então eu não tinha forças para fazer meus atendimentos. E daí passou 2019, chegou 2020, a tal da pandemia. E então daí eu comecei a ver aquela movimentação não, né? Falta de movimentação, porque pararam de atender. E daí ninguém podia ir em salão de beleza, e as mulheres preocupadas como iam se cuidar. Eu comecei a pensar, e se eu fizesse, né, alguma página, um Instagram, sei lá, falando, né, sobre beleza, ensinando as mulheres, né, a se cuidarem melhor. Na época de 2016, que eu comecei a mudar, as pessoas começaram a ver e pedir dicas, né? Então eu tinha alguns grupos de WhatsApp que eu compartilhava as minhas coisas e muitas pessoas foram fazendo conforme eu dizia, não ficava dando dieta para ninguém, mas falava basicamente aquilo que eu fazia, compartilhava coisas do Instagram, do YouTube. E muitas pessoas emagreceram também mais de 7 quilos e contavam como estavam bem.
E essas mesmas pessoas sempre vinham conversar: Pri, faz um canal no YouTube, faz um canal no Instagram, um blog, alguma coisa, pra você compartilhar essas coisas que são legais. Então em 2019 eu falei assim, acho que eu vou tentar fazer. Então foi quando eu resolvi criar uma página. Mas eu sou muito tímida, então eu falei, não vou colocar uma foto minha e quero colocar outro nome, não vou colocar Priscila, porque daí as pessoas vão suspeitar de que seja eu, né? Então eu coloquei uma outra foto e fiquei pensando que nome que eu vou dar, né? Porque eu não queria que ninguém associasse a mim. Então eu comecei a lembrar, né, de tudo que eu passei, que as pessoas me criticavam, falando que era vaidade, né, que eu queria emagrecer, só queria emagrecer, não entendiam, né, que era pela saúde. E eu comecei a lembrar, eu estava apenas cuidando bem de mim, né, veio esse pensamento. Eu falei, e se eu colocar cuidando bem de mim? E daí eu falei assim, ninguém vai saber que sou eu mesmo, né, eu só vou fazer os posts lá, escritos. Não vou colocar foto minha, então eu vou fazer cuidando bem de mim, né? Justamente como se eu estivesse justificando, né? O que eu sempre fiz era um autocuidado. E o objetivo, então, era compartilhar dicas de autocuidado, né? Porque quando a gente cuida bem da gente, a gente consegue cuidar melhor do outro. E o nosso propósito aqui nesse mundo é servir ao outro. E quando a gente não cuida, quando a gente não está se sentindo bem como eu estava, com enxaqueca, eu não conseguia raciocinar. Imagina, eu não conseguia raciocinar, não conseguia cuidar bem da minha filha ou dar mais atenção para alguém, porque eu estava ali, né, debilitada. Então, pra gente viver bem o nosso propósito, aquilo que Deus, que é o nosso chamado, a gente precisa ter uma boa alimentação. Daniel mesmo, né? Daniel é um exemplo disso, porque ele deixou de comer as iguarias e teve uma alimentação saudável, né? Para que ele pudesse servir melhor. E ele tinha muita clareza, né? Ele conseguia entender os sonhos. Então, esse era o meu objetivo, falar sobre o autocuidado, ensinar algumas coisas de beleza e falar sobre produtos naturais e o quão mal fazia alguns produtos industrializados, né? As substâncias que eles têm que não fazem bem. Eu não fui muito assídua, não fui muito presente, eu passei por mudanças, eu passei por uma gravidez, daí a gente tem que cuidar da criança pequena, eu passei por outra gravidez que fiquei de cama da mesma forma que a anterior, tive que cuidar também de criança, então eu vou fazendo, né, conforme eu consigo. Os meus posts lá, inclusive se quiser me siga lá no Instagram, me siga aqui também. E então essa é a história do cuidando bem de mim, né? Eu tô aqui e aqui talvez no YouTube conversando aqui com vocês, né? Enquanto a criança tá brincando com alguém ou tá dormindo, talvez eu consiga trazer melhor, explicar melhor qual é o meu objetivo, qual é a importância da gente cuidar do nosso corpo numa visão bíblica, né? E essa foi a história, né, do Cuidando Bem de Mim, minha apresentação. Esse vídeo é uma introdução para nossa série de outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, né, quiser perguntar alguma coisa, fala aqui para mim nos comentários. Eu vou ficar muito feliz. Me dá pelo menos um oi, curte, compartilha para quem quiser, para quem se interessa por esse assunto, e avisa que eu vou fazer mais uma série de vídeos falando sobre esse assunto. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.